Olá! Gostaríamos de lhe dar as boas-vindas à nossa primeira aula sobre os fundamentos do processo legislativo e fiscalização. Nesta trilha, teremos uma compreensão abrangente do poder legislativo brasileiro, abordando desde as funções básicas e estrutura, até os processos de legislação e fiscalização. E para começar, vamos tratar das funções legislativas, descobrindo não apenas o que elas são, mas também por que são tão cruciais para a nossa sociedade. Então, vamos lá? De início, vamos compreender a primeira função do poder legislativo, que é justamente legislar. Para isso, pense na legislação como o alicerce de uma casa. Assim como uma casa precisa de uma base sólida para se manter de pé, nossa sociedade precisa de leis para garantir ordem e justiça. A função principal do poder legislativo é criar e modificar leis, que são as regras pelas quais todos nós vivemos. Mas por que isso é tão importante? As leis refletem os valores e as necessidades de uma sociedade. Por exemplo, uma lei que proíbe jogar lixo nas ruas visa manter nossa cidade limpa e habitável. Quando os legisladores criam essa lei, estão pensando no bem-estar coletivo. Além disso, as leis também evoluem. Imagine que, com o tempo, nossa cidade cresce e novos problemas surgem, como a poluição sonora. Então, novas leis podem ser criadas para enfrentar esses desafios, como limitar o volume de som em áreas residenciais após determinado horário. Agora, vamos falar sobre a fiscalização, que deve andar lado a lado com a legislação. Fazendo uma analogia, suponha que a fiscalização atua literalmente como um detetive, averiguando cada detalhe em uma determinada situação. No contexto do poder legislativo, a fiscalização é essencial para assegurar que o poder executivo, como prefeituras e governos estaduais, estejam agindo conforme as leis e utilizando os recursos públicos de maneira eficaz e honesta. Mas como isso é feito na prática? Vamos voltar ao exemplo da construção de uma escola. A fiscalização pode começar com a verificação de como o dinheiro está sendo gasto. Isso inclui analisar contratos, custos de construção, e até mesmo fazer visitas ao local da obra para verificar o progresso. Essa etapa é crucial para identificar qualquer irregularidade, como superfaturamento ou uso indevido dos fundos. Outro aspecto importante é quem realiza essa fiscalização. No Brasil, essa função é desempenhada pelos próprios membros do Poder Legislativo, como vereadores e deputados, que podem formar comissões especiais para investigar determinados assuntos. Além disso, existem órgãos de controle externo, como os Tribunais de Contas e o Ministério Público, que também desempenham um papel vital na fiscalização das ações do Executivo. A fiscalização ajuda a identificar problemas como corrupção, ineficiência na gestão dos recursos, e até mesmo a falta de alinhamento com as necessidades da população. Por exemplo, se a construção da escola está atrasada ou se o custo está muito acima do previsto, a fiscalização pode descobrir as causas desses problemas e responsabilizar os envolvidos. Essa função não consiste em apenas encontrar erros, mas também sobre garantir que as políticas públicas sejam efetivas e que realmente atendam às necessidades da população. Quando uma escola é construída com qualidade, no prazo e dentro do orçamento, isso reflete uma gestão pública eficiente e transparente, algo que a fiscalização busca assegurar. Dando continuidade, vamos explorar agora as funções julgadora e administrativa, ilustrando como elas funcionam na prática. Um exemplo clássico da função julgadora é o processo de impeachment. Quando há acusações de que um presidente, governador ou prefeito cometeu um crime de responsabilidade, o legislativo atua como um juiz, investigando as acusações, realizando julgamentos e decidindo sobre a destituição ou não do acusado. Esse processo é uma expressão poderosa da responsabilidade do legislativo em manter a integridade e a legalidade dos outros poderes. Por outro lado, a função administrativa pode ser comparada à gerência de uma grande empresa. Aqui, o foco está em organizar e gerenciar os recursos e atividades internas do próprio poder legislativo. Isso inclui tarefas como definir orçamentos, gerenciar o pessoal, manter as instalações e garantir que as operações do dia a dia sejam eficientes. Um exemplo prático dessa função pode ser visto na gestão das sessões legislativas. O legislativo precisa organizar e programar suas sessões, garantir que haja quórum para as votações e que as discussões sejam conduzidas de forma ordenada e produtiva. Isso exige uma administração cuidadosa, desde a preparação das agendas até a manutenção dos registros e a comunicação com o público e a mídia. Essas funções, julgadora e administrativa, mostram a versatilidade e a complexidade do poder legislativo.
Elas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema democrático, garantindo que as ações dos governantes estejam alinhadas com a lei e que o próprio legislativo opere de maneira eficiente e transparente. Nesta aula, vimos como a legislação, a fiscalização e as funções julgadora e administrativa se entrelaçam para formar a estrutura sobre a qual nosso sistema político se apoia. Lembramos que a legislação é a base que define as regras de nossa sociedade, a fiscalização age como guardião da transparência e eficiência, enquanto as funções julgadora e administrativa garantem a integridade e a boa gestão do próprio poder legislativo. Cada uma dessas ferramentas de apoio tem um papel crucial, não apenas no funcionamento do governo, mas também na preservação dos direitos e liberdades que valorizamos. Entendê-las é fundamental para qualquer cidadão, vereador ou assessor parlamentar, pois nos ajuda a perceber como podemos contribuir e influenciar as decisões que moldam nosso dia a dia. Olá! Aqui estamos para dar sequência em nossa jornada a respeito dos fundamentos do processo legislativo e aqui, vamos explorar a estrutura do poder legislativo no Brasil. Esta aula é fundamental para entendermos como as decisões são tomadas em diferentes níveis do governo e como podemos participar desse processo. Dito isso, vamos começar. A princípio, vamos falar sobre a Câmara dos Deputados. Saiba que ela é como o coração da democracia representativa no Brasil, atuando no âmbito federal. Os deputados federais, eleitos por nós a cada 4 anos, representam o povo de cada estado, com um número de deputados proporcional à população do estado. Isso significa que estados mais populosos têm mais deputados, garantindo que todas as regiões tenham voz no processo legislativo. Na Câmara, os deputados têm a responsabilidade de criar, debater e votar leis que afetam o país inteiro e abrangem uma ampla gama de áreas, desde economia e segurança até saúde e educação, entre outras. Vamos entender melhor como tudo ocorre na prática. Imagine uma situação em que um problema ambiental ganha destaque nacional e com isso temos o processo de criação de uma nova lei ambiental como resposta ao desmatamento. Um deputado, motivado pela preocupação de seus eleitores com a devastação de uma área florestal, propõe um projeto de lei que visa restringir o desmatamento e promover a reflorestação. O projeto inicia sua jornada na Câmara dos Deputados, onde é primeiramente debatido em comissões especializadas, como a Comissão de Meio Ambiente. Após ajustes e melhorias, o projeto é levado ao plenário para votação pelos deputados. Se aprovado, segue para o Senado Federal, passando por um processo similar. A aprovação final do projeto depende da sanção presidencial, após o que se torna lei. Este processo exemplifica a ação direta dos deputados na elaboração de leis que refletem as preocupações e necessidades da população, destacando a importância da Câmara dos Deputados no sistema legislativo brasileiro. Em complemento à Câmara, temos o Senado Federal, que atua como uma Câmara de revisão, equilibrando as decisões da Câmara dos Deputados. Cada um dos 26 estados e o Distrito Federal elege 3 senadores, garantindo que cada unidade da federação tem igual representatividade, independentemente do seu tamanho ou população. Os senadores são eleitos para mandatos de 8 anos, proporcionando estabilidade e continuidade às políticas públicas. O Senado tem funções exclusivas, como julgar impeachment de altos cargos públicos e aprovar indicações para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ilustrar isso da seguinte forma: considere o Senado Federal analisando um projeto de lei vindo da Câmara dos Deputados que propõe reformas no ensino médio. No Senado, senadores de diferentes estados discutem as implicações da lei, focando em necessidades específicas de suas regiões. Por exemplo, um senador pode destacar a necessidade de maior investimento em tecnologia nas escolas rurais para suportar o novo currículo. Após debate, o Senado pode propor emendas, como alocar fundos para infraestrutura digital em áreas menos desenvolvidas, e votar no projeto. Se aprovado, o projeto alterado pode ser enviado para sanção presidencial ou voltar à Câmara dos Deputados para concordância com as mudanças. Já nas Assembleias Legislativas Estaduais e nas câmaras municipais, o processo legislativo se desdobra em níveis mais próximos da população. Elas são responsáveis por criar leis estaduais, como aquelas que regulam a educação e a segurança pública dentro do Estado. Já as câmaras municipais focam em questões ainda mais locais, como ordenamento urbano e serviços municipais. Essas leis não apenas enriquecem a vida cultural das cidades, mas também estimulam a economia local. Agora, para ilustrarmos melhor como a atuação das assembleias e câmaras acontecem,
Pensemos em uma situação em que várias cidades em um estado enfrentam desafios com a gestão de resíduos sólidos, afetando a saúde pública e o meio ambiente. Para abordar essa questão, uma Assembleia Legislativa Estadual pode iniciar a elaboração de uma lei que estabeleça diretrizes para a gestão sustentável de resíduos, incentivando a reciclagem e a redução de lixo. Em paralelo, uma Câmara Municipal em uma das cidades mais afetadas pode propor uma legislação local que detalhe a implementação de programas de coleta seletiva e parcerias com empresas de reciclagem. Essa legislação municipal poderia incluir incentivos fiscais para empresas que adotarem práticas sustentáveis de gestão de resíduos. Nesse cenário, a Assembleia Legislativa fornece o arcabouço legal para o Estado, enquanto a Câmara Municipal adapta e detalha a aplicação dessas diretrizes à realidade local, garantindo que as soluções sejam eficazes e alinhadas com as necessidades específicas da população. Essa colaboração entre os diferentes níveis legislativos demonstra como podem atuar em conjunto para o benefício da população, abordando problemas complexos de forma integrada e sustentável. Podemos concordar que a estrutura do poder legislativo no Brasil é complexa e abrangente, entretanto, é projetada para garantir que todos os brasileiros sejam representados em diferentes níveis de governo. Da Câmara dos Deputados, passando pelo Senado Federal até as Assembleias Legislativas e câmaras municipais, cada órgão tem um papel crucial na construção de um Brasil mais justo, democrático e igualitário. Esperamos que esta aula tenha ajudado a esclarecer melhor o papel e a importância de cada uma dessas instituições em nosso sistema político. Sendo assim, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, para continuarmos a explorar os aspectos do processo legislativo. Até logo! Estamos começando mais uma aula, a fim de expandir nosso leque de conhecimento a respeito dos processos legislativos em nosso território. Nesta aula, vamos explorar cada uma de suas fases entendendo o papel vital do legislativo em níveis municipal, estadual e federal. Com isso, entenderemos melhor como o processo legislativo se desdobra na realidade. O processo legislativo é o conjunto de etapas pelas quais uma proposta passa até se tornar uma lei ou norma jurídica. Seja um projeto de lei, uma emenda constitucional ou qualquer outro ato normativo. Este processo é fundamental na democracia, pois é através dele que as demandas da sociedade são transformadas em regras que regem a vida em comunidade. Dito isso, o processo legislativo possui algumas fases às quais vamos direcionar nossa atenção agora. Começando pela iniciativa. A criação de uma nova lei pode ser iniciada por diferentes agentes, dependendo da natureza da lei. No âmbito federal, por exemplo, a iniciativa pode partir de deputados, como já vimos anteriormente, senadores, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e até cidadãos, através de iniciativa popular. Para enriquecer nosso entendimento dessa fase, imagine um processo que tem sua fase inicial quando um grupo de deputados identifica a necessidade de novas regulamentações para o uso de drones em áreas urbanas, visando garantir a segurança e a privacidade dos cidadãos. Eles elaboram e apresentam um projeto de lei na Câmara dos Deputados, exercendo seu direito de iniciativa legislativa. Em seguida, temos a discussão. Uma vez proposta, a iniciativa é submetida à discussão, primeiramente nas comissões pertinentes e, depois, no plenário. Essa fase é crucial para o aprofundamento do debate sobre a matéria, permitindo que diferentes pontos de vista sejam considerados. Em nosso exemplo, após a apresentação, o projeto é encaminhado para as comissões relevantes, como a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Direitos Humanos, onde é debatido em profundidade. Com isso, especialistas são convidados para audiências públicas, contribuindo com dados e opiniões que ajudam a moldar o entendimento dos deputados sobre o assunto. Após a discussão, temos a fase de votação e aprovação. Se aprovado, segue para a próxima instância legislativa, do Senado para a Câmara ou vice-versa, ou para a sanção, no caso de ter sido aprovado em ambas as casas. Nessa fase o projeto passa por um processo semelhante, sendo discutido e votado pelas comissões e pelo plenário dos senadores. Entretanto, há exceções que exigem quórums específicos. Passada essa etapa, partimos para a sanção e veto. O chefe do executivo, seja ele presidente, governador ou prefeito, tem a prerrogativa de sancionar e transformar o projeto em lei ou vetá-lo, total ou parcialmente. O veto pode ser derrubado pelo legislativo, o que requer um quórum qualificado. Em nosso exemplo, consideramos que o presidente decide sancionar a lei, considerando a importância de regular o uso de drones para a segurança pública.
Assim, o projeto é sancionado sem vetos, aceitando integralmente o texto aprovado pelo Congresso. Por fim, temos a promulgação, que é o ato que confirma a existência da lei e determina sua publicação, tornando-a efetiva. Se o projeto for sancionado pelo Executivo, ele próprio é responsável por promulgá-lo. Se o veto for derrubado, a promulgação é feita pelo Legislativo. Complementando nosso exemplo da regulamentação para o uso de drones em áreas urbanas, digamos que com a sanção presidencial, o projeto se torna lei. O ato de promulgação, realizado pelo presidente, confirma a existência da nova lei e determina sua publicação no Diário Oficial da União, tornando-a conhecida e aplicável em todo o território nacional. A partir desse momento, a lei sobre o uso de drones em áreas urbanas entra em vigor, com efeitos práticos na regulação dessa atividade. Esse é o caminho que um projeto de lei percorre dentro do sistema legislativo brasileiro, como acabamos de ver. Agora, para complementarmos estes conceitos, vamos falar sobre o papel do legislativo em diferentes níveis: municipal, estadual e federal. As câmaras municipais são responsáveis por legislar sobre assuntos de interesse local, como urbanismo, transporte público e serviços municipais. Um exemplo prático disso é a criação de leis que regulamentam o horário de funcionamento do comércio local, influenciando diretamente a vida dos cidadãos e o desenvolvimento econômico do município. Já nas assembleias legislativas, os deputados estaduais criam leis que regem questões estaduais, como educação básica e segurança pública. Entre elas, podemos citar a definição de políticas estaduais de incentivo à cultura, que podem fomentar festivais e eventos, enriquecendo a oferta cultural do Estado. Quanto ao nível federal, temos o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que elaboram as leis que têm abrangência nacional. Alguns exemplos incluem legislações sobre direitos trabalhistas, normas ambientais federais e o Código de Trânsito Brasileiro. A existência de diferentes níveis de poder legislativo no Brasil é fundamental para acomodar a diversidade e as necessidades específicas de cada região dentro de um país de dimensões continentais e grande diversidade cultural e socioeconômica. Esses diferentes níveis de legislação operam de maneira correlacionada, porém com autonomia, dentro do sistema federativo brasileiro, assegurando que as leis reflitam tanto as necessidades locais quanto os interesses nacionais, contribuindo assim para um equilíbrio eficaz entre unidade e diversidade no processo legislativo. Compreender as fases do processo legislativo e reconhecer o papel do legislativo em diferentes níveis é essencial para entender como as políticas públicas são formuladas e implementadas no Brasil. Esta estrutura não só permite a criação de leis que refletem as necessidades e desejos da sociedade, mas também assegura um sistema de freios e contrapesos, fundamental para a manutenção da democracia. Dessa forma, encerramos esta aula por aqui. Mas voltaremos a nos encontrar em uma próxima. Até breve. Olá! Chegamos a mais uma etapa de nossa trilha pelos fundamentos do processo legislativo. E após termos visto diversos aspectos que envolvem esse assunto, partimos agora para um novo tema. Por isso, nesta aula, vamos abordar as proposições legislativas, desvendando as diferenças entre os vários instrumentos legislativos à disposição do Poder Legislativo. Também vamos entender os procedimentos associados a cada tipo, além de lidarmos com um exemplo prático e análise de um caso. Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, vamos compreender o que são exatamente as proposições legislativas. Basicamente, elas são ideias ou propostas que, quando passam por um certo ritual, podem se transformar em normas que todos seguimos. Podemos pensar nelas como sementes que, dependendo do solo onde são plantadas e de como são cuidadas, podem crescer e se tornar árvores frondosas sob as quais a sociedade se abriga. Em vista disso, existem diferentes tipos de proposições. Entre essas sementes, temos os projetos de lei, talvez os mais conhecidos entre todos. São propostas que nascem na mente de deputados ou senadores, e até mesmo do presidente, que pensam em algo que pode melhorar a vida das pessoas. Pode ser algo grande, como mudanças na educação, ou algo bem específico, como regulamentar o uso de patinetes elétricos nas calçadas. Quando um deputado ou senador, inspirado por uma necessidade da sociedade, propõe um projeto de lei, ele inicia uma jornada que passa por várias etapas, como já vimos anteriormente. Primeiro, a proposta é debatida nas comissões temáticas, onde especialistas podem ser convidados para enriquecer a discussão.
Se a comissão der o sinal verde, o projeto segue para o plenário, onde será votado. Se aprovado em uma casa, vai para a Câmara ou Senado, e se ambos concordarem, o último passo é a sanção do presidente. Vamos pensar na Lei Maria da Penha, uma legislação pioneira voltada para a proteção das mulheres contra a violência doméstica. Ela se originou de uma proposta legislativa que, após ampla discussão e aprovação por ambas as casas do Congresso, foi sancionada e se tornou um marco legal no país. Mas e quando um projeto de lei está sendo debatido e alguém tem uma ideia para melhorá-lo? Aqui entram as emendas. Ou seja, elas modificam os projetos de lei em tramitação para melhor adequá-los às necessidades atuais. Elas podem ser propostas por qualquer membro do Congresso durante a discussão do projeto, seja nas comissões ou no plenário, e precisam ser aprovadas pela maioria presente para serem incorporadas ao texto final. Emendas à Constituição são um bom exemplo, como a que estabeleceu o teto de gastos públicos, exigindo um processo mais rigoroso com quórums qualificados para sua aprovação. Temos também as medidas provisórias, verdadeiras cartas na manga do presidente. Ele pode emitir MPS em casos de urgência e relevância, e elas têm força de lei imediatamente. No entanto, precisam ser convertidas em lei pelo Congresso dentro de um prazo determinado, passando primeiro por uma comissão mista antes de serem votadas nos plenários da Câmara e do Senado. Não podemos esquecer das resoluções e dos decretos legislativos, ferramentas mais internas do Congresso, que direcionam o fluxo e suas relações externas, respectivamente. As resoluções muitas vezes dizem respeito às regras de funcionamento das casas legislativas, sem necessidade de sanção do presidente. Enquanto que os decretos legislativos podem tratar de matérias que competem exclusivamente ao Congresso Nacional, como a aprovação de tratados internacionais. A resolução que regulamenta o processo de impeachment no Senado é um exemplo de como as resoluções organizam os procedimentos internos. Agora, a fim de assimilarmos os conceitos relacionados às proposições, vamos analisar um caso de um projeto de lei que diz respeito ao Código Florestal Brasileiro. Quando esse projeto começou a ser esboçado, ele tinha como objetivo harmonizar a preservação ambiental com as demandas do desenvolvimento agrícola, um equilíbrio delicado dado o cenário de biodiversidade rica e extensas áreas agrícolas do Brasil. A proposta inicial buscava atualizar a legislação anterior, datada de 1965, adaptando-a às realidades contemporâneas e aos desafios emergentes da conservação ambiental. Durante o processo legislativo, o projeto recebeu inúmeras emendas, refletindo as diferentes visões entre os setores ambientalistas e agrícolas. Uma das emendas mais debatidas foi a que tratava da anistia a desmatamentos ilegais ocorridos antes de julho de 2008, propondo que proprietários de terras que aderissem a um plano de recuperação ambiental poderiam ter suas multas anuladas. Essa emenda gerou intensos debates, pois enquanto alguns viam como uma oportunidade para regularizar e recuperar áreas degradadas, outros a viam como um incentivo à impunidade para infrações ambientais passadas. Outro ponto de controvérsia foi a definição das áreas de preservação permanente, EPs, e a reserva legal. Ajustes foram propostos para flexibilizar as regras sobre a vegetação nativa que deveria ser mantida em propriedades rurais, especialmente em pequenas propriedades e em regiões de agricultura familiar. Tudo isso a fim de buscar um meio-termo que conciliasse desenvolvimento econômico e conservação ambiental, trazendo benefícios para ambas as partes. Após a aprovação pelo Congresso, o projeto seguiu para análise da Presidência. Naquele momento, diversos vetos foram aplicados a pontos considerados problemáticos, especialmente aqueles que poderiam comprometer a conservação das áreas vulneráveis e a recuperação de áreas degradadas. Um dos vetos mais significativos foi relacionado às regras de recomposição das EPs, onde o texto original permitia que propriedades menores tivessem regras mais flexíveis para a recomposição de áreas desmatadas. Finalmente, após os ajustes realizados por meio dos vetos presidenciais, o projeto foi sancionado e transformado em lei em maio de 2012. A versão final do Código Florestal buscava um equilíbrio entre as necessidades da produção agrícola e a urgente necessidade de preservar o meio ambiente, refletindo um extenso processo de negociação e compromisso entre os diferentes setores da sociedade. A trajetória do Código Florestal ilustra vividamente o processo legislativo em ação, com suas negociações, concessões e a busca constante por um consenso que atenda tanto aos imperativos ambientais quanto às demandas econômicas. Esse caso destaca a importância de um debate legislativo amplo e inclusivo, capaz de incorporar diversas perspectivas e chegar a soluções que, embora não sejam perfeitas, representam um avanço na direção de uma sociedade mais justa e sustentável.
Ao entendermos a variedade e o papel das diferentes proposições legislativas, torna-se evidente a complexidade e a riqueza do processo legislativo brasileiro. Possuímos um sistema desenhado para equilibrar urgência e deliberação cuidadosa, refletindo tanto as demandas imediatas da sociedade quanto a necessidade de um debate aprofundado sobre questões de longo prazo. E é dessa forma que concluímos essa aula, onde assimilamos a diferença entre os tipos de proposições legislativas, além de refletirmos sobre isso na prática com a análise de um caso real. Esperamos que possa aplicar esses conhecimentos ao lidar com tais questões em seu devido ambiente, apoiando-se na legislação e suas ferramentas competentes. Ficamos por aqui e até uma próxima. Olá! Estamos iniciando mais um módulo onde vamos continuar a expandir os conhecimentos a respeito dos processos legislativos e sua fiscalização. Sendo assim, nesta aula, abordaremos questões sobre o papel fundamental do vereador e do assessor parlamentar, desvendando como essas figuras são essenciais na representação política, na elaboração de proposições e na intermediação com a sociedade. Vamos lá? É crucial entendermos o peso que vereadores e assessores parlamentares carregam em suas funções. Eles são os pilares da democracia local, agindo como pontes entre os cidadãos e o governo municipal, traduzindo as vozes e anseios da população em ações concretas e legislações efetivas. Os vereadores, eleitos diretamente pelo povo, têm o dever não apenas de legislar, mas de espelhar os valores, preocupações e necessidades da comunidade que representam. Eles devem agir corretamente, com integridade e transparência, porque são a manifestação direta da vontade popular no governo. Suas decisões e ações têm impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos, desde a manutenção de ruas e parques até políticas de educação e saúde pública. Por isso, a ética e a responsabilidade em suas atuações são fundamentais para manter a confiança da população e garantir que os interesses coletivos prevaleçam. Assessores parlamentares, embora não eleitos, desempenham um papel igualmente vital na representação política. Eles apoiam os vereadores com conhecimento técnico, análises aprofundadas e suporte administrativo, garantindo que as decisões sejam informadas e alinhadas com as melhores práticas e legislações vigentes. A atuação correta dos assessores reflete diretamente na eficácia e na qualidade do trabalho legislativo, influenciando a percepção pública sobre a transparência e a integridade do processo político. Para efetivar essa representação política, vereadores e assessores podem se engajar em diversas ações que beneficiem a população. Isso inclui a realização de audiências públicas, visitas e reuniões comunitárias, desenvolvimento de projetos de lei participativos e fiscalização do Executivo, por exemplo. A elaboração de proposições legislativas constitui um dos pilares centrais da atuação parlamentar no âmbito municipal, sendo fundamental para a materialização das demandas e expectativas da população em políticas públicas concretas e efetivas. Nesse contexto, os vereadores, como representantes eleitos, desempenham um papel crucial na identificação das necessidades da comunidade e na formulação de projetos de lei que visam atender a essas necessidades, promovendo o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável do município. Os assessores parlamentares, por sua vez, oferecem um suporte indispensável nesse processo, fornecendo a expertise técnica, legal e administrativa necessária para a construção de proposições sólidas e viáveis. Eles realizam pesquisas aprofundadas, analisam precedentes legais e elaboram estudos de impacto, que são essenciais para embasar as propostas legislativas e assegurar que estas estejam em consonância com a legislação vigente e com os melhores interesses da comunidade. A importância da elaboração de proposições reside não apenas na capacidade de dar resposta às questões imediatas da população, mas também na projeção de um futuro mais promissor para o município. Por exemplo, diante de um cenário de crescente preocupação com a segurança pública, um vereador pode propor a implementação de um programa de iluminação pública mais eficiente em áreas de maior vulnerabilidade, visando reduzir os índices de criminalidade. Nesse processo, o assessor parlamentar desempenharia um papel crucial na realização de estudos comparativos com outros municípios que implementaram iniciativas semelhantes, na avaliação dos custos envolvidos e na formulação do texto legal da proposição. Além disso, a colaboração na elaboração de proposições legislativas fomenta a transparência e a participação democrática, ao incentivar o diálogo constante entre os vereadores, os assessores e os cidadãos. E é sobre esse aspecto que falaremos agora, a intermediação com a sociedade. A interação constante com a comunidade é vital para que o trabalho do vereador e do assessor reflita verdadeiramente os interesses e necessidades da população.
Isso pode ser alcançado por meio de audiências públicas, como já mencionamos, reuniões com representantes de bairros, ou até mesmo consultas online para colher opiniões e sugestões. Antes de formalizar um projeto de lei, o vereador e seu assessor podem organizar encontros com moradores e usuários do parque para discutir ideias, coletar sugestões e entender as expectativas da comunidade. Essa abordagem colaborativa não só enriquece a proposição legislativa, como também fortalece o vínculo com os eleitores, promovendo uma gestão participativa e transparente. O papel do vereador, auxiliado de maneira indispensável pelo assessor parlamentar, é multifacetado e abrange desde a representação dos cidadãos até a elaboração e discussão de leis que moldam o cotidiano da cidade. Através de uma interação constante e significativa com a sociedade, eles garantem que a voz do povo seja ouvida e considerada nas decisões municipais, fechando o ciclo da democracia representativa na esfera local. Pois bem, nesta aula, exploramos essas dinâmicas e responsabilidades, ilustrando a importância de uma atuação parlamentar consciente e conectada às bases sociais. Seguiremos avançando para outros temas de ética e transparência no legislativo, fundamentais para a integridade e eficácia da atuação parlamentar. Até lá, reflita sobre como essa interação entre vereadores, assessores e a sociedade pode transformar positivamente a realidade local. Ficamos por aqui e até a próxima! Aqui estamos para dar continuidade em nossa jornada pelo processo legislativo e seus fundamentos. E para continuarmos expandindo nosso conhecimento acerca desse assunto, vamos explorar aqui dois princípios que garantem a integridade e a clareza nas ações dos representantes políticos. Vamos começar! Nosso primeiro tópico é referente ao Código de Ética Parlamentar. Por acaso já ouviu falar dele? Trata-se de um conjunto de normas que estabelece os padrões de comportamento esperados dos membros do Legislativo. Ele serve como uma bússola moral, orientando os parlamentares sobre como agir de forma íntegra e honrada, evitando conflitos de interesse e garantindo que suas ações estejam sempre alinhadas com o bem-estar público. Este código, que pode ser encontrado nos sites oficiais das câmaras legislativas ou em documentos públicos disponibilizados nas sedes das instituições, atua como um manual de conduta, estabelecendo as diretrizes que garantem a integridade e a moralidade dos atos parlamentares. O Código de Ética estipula uma série de obrigações e proibições, delineando claramente o que é esperado dos parlamentares. Além da regra contra a aceitação de presentes que possam comprometer a imparcialidade do legislador, o Código também aborda questões como a necessidade de manter a decoro parlamentar, a proibição de uso indevido de recursos públicos e a exigência de respeito mútuo entre os membros do Legislativo. Imagine, por exemplo, um vereador que se depara com informações privilegiadas durante uma sessão fechada sobre futuros projetos de infraestrutura na cidade. O Código de Ética o impede de utilizar essas informações para benefício próprio ou de terceiros, garantindo que suas ações sejam sempre pautadas pelo interesse público. Outra situação prática diz respeito ao debate parlamentar. O Código estabelece que, mesmo no calor de discussões intensas, os parlamentares devem manter a civilidade e o respeito, evitando ataques pessoais e focando nas questões em pauta. Isso assegura que o ambiente legislativo permaneça produtivo e respeitoso, propício à deliberação democrática. Além disso, o Código muitas vezes exige que os parlamentares declarem qualquer conflito de interesse que possam ter em relação a assuntos sendo discutidos ou votados, abstendo-se de participar para manter a imparcialidade do processo legislativo. Um exemplo seria um vereador que possui um negócio local e é confrontado com uma votação sobre regulamentações que afetariam diretamente seu empreendimento. Neste caso, o Código orientaria a se declarar impedido, preservando a integridade da decisão legislativa. Agora, vamos falar sobre outros aspectos importantes e que andam lado a lado com a ética. Estamos falando sobre a transparência e a prestação de contas. Ambas são fundamentais para o fortalecimento da confiança pública nas instituições democráticas. Seus mecanismos são pilares que asseguram a clareza e a abertura das atividades parlamentares, permitindo que os cidadãos monitorem e avaliem o desempenho de seus representantes. Um dos principais instrumentos de transparência é o Portal da Transparência, disponível nos sites oficiais das câmaras municipais, estaduais e do Congresso Nacional. Esses portais oferecem acesso a uma ampla gama de informações, incluindo registros detalhados de despesas, relatórios de atividades parlamentares, históricos de votação e declarações de patrimônio dos legisladores.
Por meio desses portais, qualquer pessoa pode verificar como os recursos públicos estão sendo utilizados e se as ações dos parlamentares estão alinhadas com seus discursos e promessas eleitorais. Além disso, as sessões plenárias e as reuniões das comissões são frequentemente transmitidas ao vivo e arquivadas em vídeo, permitindo que os eleitores acompanhem as discussões e deliberações em tempo real ou em momentos posteriores, conforme sua conveniência. Essa prática promove uma maior participação cívica e um entendimento mais aprofundado dos processos legislativos. No que diz respeito à prestação de contas, os parlamentares são obrigados a apresentar relatórios periódicos que detalham suas iniciativas, os projetos de lei que propuseram ou apoiaram e as ações específicas que empreenderam para atender às demandas de seus eleitores. Esses relatórios são fundamentais para que os cidadãos avaliem o desempenho de seus representantes e tomem decisões informadas em futuras eleições. Um exemplo prático da importância da prestação de contas pode ser observado quando um parlamentar destina parte de sua verba de gabinete para a melhoria da infraestrutura escolar em sua região. A divulgação transparente dessa informação, incluindo os valores envolvidos, os fornecedores contratados e os resultados obtidos, permite que a comunidade verifique a efetividade da ação e reconheça o compromisso do parlamentar com a educação. Os mecanismos de transparência e prestação de contas, portanto, não são apenas ferramentas burocráticas, mas elementos vitais que conectam os cidadãos ao processo legislativo, fortalecendo a democracia representativa e incentivando uma cultura de responsabilidade e integridade no serviço público. Está claro como a ética e a transparência no legislativo não são apenas princípios abstratos, eles são manifestados em ações concretas e políticas claras que garantem a integridade e a responsabilidade dos representantes eleitos. Ao concluirmos esta aula, reiteramos a importância fundamental desses princípios na sustentação de uma democracia saudável e responsiva. Através do Código de Ética Parlamentar, estabelecemos os padrões de conduta que asseguram a integridade e a dignidade do processo legislativo, enquanto os mecanismos de transparência e prestação de contas garantem que as ações dos parlamentares sejam visíveis e compreensíveis para todos os cidadãos. A importância de seguir esses princípios é clara. Eles não apenas orientam as ações individuais dos parlamentares e de seus assessores, mas também moldam a percepção e a eficácia do legislativo como um todo. Portanto, enquanto avançamos neste curso e na nossa compreensão do processo legislativo, mantenhamos sempre em mente a importância crítica da ética e da transparência. Dessa forma, encerramos mais uma aula e nos vemos na próxima. Até logo! Olá! Continuamos a explorar o mundo dos processos legislativos e chegamos à aula dedicada às relações intergovernamentais. Esse assunto é vital para compreendermos como as diversas esferas do governo interagem entre si e com outros poderes, garantindo a governança eficaz e a implementação de políticas públicas. Por isso, vamos tratar de entender como essas relações acontecem, além da interlocução entre o executivo e o judiciário. Sendo assim, vamos lá! Antes de tudo, caso não saiba, as relações intergovernamentais referem-se ao conjunto de interações entre diferentes níveis de governo, municipal, estadual e federal, assim como entre os diferentes poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. Essas relações são fundamentais para a coordenação de políticas públicas, a resolução de conflitos de competências e a promoção de uma governança cooperativa e integrada. A relação entre os diferentes níveis do legislativo, abrangendo as câmaras municipais, as assembleias legislativas estaduais e o Congresso Nacional, é uma peça-chave na tessitura da governança democrática. Esta interação não é apenas sobre a cooperação na elaboração de leis, mas também sobre o alinhamento em questões de ordem, direcionamento estratégico, cumprimento de prazos e a manutenção de um ambiente de cordialidade e respeito mútuo. Mas como tudo isso acontece? O alinhamento em questões de ordem e direcionamento começa com o reconhecimento das competências exclusivas e concorrentes de cada esfera do legislativo. Enquanto certas matérias são de competência exclusiva de um nível específico, outras requerem ação coordenada. Por exemplo, políticas de saúde pública podem necessitar de legislações complementares em todos os níveis, desde diretrizes nacionais estabelecidas pelo Congresso até regulamentações específicas municipais adaptadas às realidades locais. Além disso, o cumprimento de prazos é crucial, especialmente quando legislações em diferentes níveis dependem umas das outras para entrar em vigor. Um planejamento cuidadoso e comunicação constante entre os níveis do legislativo asseguram que as etapas necessárias para a promulgação de leis ocorram de maneira fluida e sem atrasos desnecessários.
ferramentas digitais e sistemas de gestão legislativa podem auxiliar na sincronização dos calendários legislativos. A cordialidade e a busca por acordos entre os legisladores de diferentes níveis são fundamentais para superar impasses e divergências ideológicas. Diálogos regulares, reuniões interparlamentares e a formação de comitês mistos são estratégias que promovem o entendimento mútuo e facilitam a negociação. A prática da diplomacia parlamentar, onde os legisladores exercem empatia e respeito pelas posições alheias, é essencial para alcançar consensos. Outro aspecto interessante de analisarmos está relacionado às situações desafiadoras e resolução de conflitos. Em ocasiões onde há desacordos significativos entre os níveis legislativos, a mediação e a arbitragem podem ser necessárias. Instituições como o Tribunal de Contas ou até o Supremo Tribunal Federal podem ser acionadas para dirimir questões complexas que envolvam conflitos de competência ou interpretação legislativa. Um exemplo prático dessa dinâmica ocorre quando um Estado deseja implementar uma política ambiental que excede as diretrizes nacionais, potencialmente entrando em conflito com leis federais. Nesses casos, é essencial buscar um diálogo construtivo, podendo-se recorrer a audiências públicas, consultas jurídicas e, eventualmente, a negociações que envolvam ajustes na legislação proposta para garantir sua conformidade e eficácia. Agora, quando falamos em relações intergovernamentais, devemos falar sobre a interlocução que se dá entre o Executivo e o Judiciário. Isso, pois trata-se de um componente vital da dinâmica governamental, assegurando que as políticas públicas e as leis sejam criadas e implementadas de forma eficaz e em conformidade com a Constituição. Esta interação, quando bem conduzida, promove a harmonia entre os poderes e a eficiência administrativa. A relação com o Executivo é frequentemente pautada pela necessidade de colaboração na elaboração e execução de políticas públicas. Os legisladores propõem e aprovam leis que, em muitos casos, requerem a sanção do chefe do Executivo para se tornarem válidas. Além disso, a fiscalização das ações do Executivo pelo Legislativo garante a responsabilidade e a transparência na gestão dos recursos públicos. Para que entendamos melhor, suponha que o Legislativo aprove uma lei de incentivo à cultura que necessite de recursos financeiros significativos para sua implementação. Neste caso, uma comunicação efetiva e negociações entre os legisladores e o Executivo são cruciais para assegurar a alocação adequada do orçamento. Reuniões de trabalho, audiências públicas e comissões conjuntas podem ser ferramentas valiosas para alinhar as expectativas e garantir o cumprimento da legislação. Já a interação com o Judiciário ocorre principalmente no âmbito da revisão da constitucionalidade das leis. O Legislativo deve assegurar que todas as leis propostas estejam em conformidade com a Constituição, enquanto o Judiciário tem a prerrogativa de invalidar legislações que contrariem os preceitos constitucionais. Imagine que uma nova lei municipal aprovada pelo Legislativo seja contestada por violar princípios constitucionais. Neste caso, a questão pode ser levada ao Judiciário para uma decisão. A melhor abordagem para os legisladores envolvidos é buscar consultoria jurídica prévia durante a elaboração da lei e, se necessário, participar ativamente do processo judicial, apresentando argumentos e justificativas para defender a constitucionalidade e a importância da legislação. Em todas as interações entre o legislativo e os outros poderes, é fundamental que haja um alinhamento de interesses voltados para o bem comum e um respeito mútuo pelas funções e competências de cada poder. Mas como agir para que isso aconteça? Bom, o diálogo constante, a negociação e a busca por consenso são essenciais para resolver divergências e promover políticas públicas eficazes. Em situações de impasse, a mediação e a busca por opiniões e pareceres técnicos independentes podem ajudar a encontrar soluções equilibradas. Ademais, respeitar os procedimentos legais, manter a transparência das discussões e das decisões, e priorizar o diálogo construtivo são práticas recomendadas para garantir que as interações entre os poderes contribuam para a governança efetiva e para o fortalecimento da democracia. Assim, a interlocução entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, quando pautada pelo respeito mútuo, pela legalidade e pelo diálogo, assegura que o processo legislativo se desenvolva de maneira harmoniosa e alinhada com os interesses da sociedade. Conforme chegamos ao final da nossa aula, concluímos que a relação entre os diferentes níveis do Legislativo requer coordenação, comunicação e cooperação. Através de uma abordagem colaborativa, respeitosa e estratégica, é possível não apenas superar desafios e diferenças, mas também maximizar a efetividade das políticas públicas em benefício da sociedade como um todo.
Com isso, encerramos essa valiosa aula onde conferimos como funcionam as relações intergovernamentais e boas práticas para que tudo ocorra em harmonia. Voltamos a nos encontrar em breve. Até a próxima! Olá! Aqui estamos para começar mais uma etapa em nossa trilha pelos fundamentos do processo legislativo. A partir de agora, trataremos de um tema fundamental na interação entre cidadãos e o processo legislativo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Os mecanismos de participação popular são ferramentas e procedimentos que permitem aos cidadãos influenciar diretamente as decisões políticas e legislativas. Eles são essenciais para uma democracia vibrante e responsiva, assegurando que as vozes da população sejam ouvidas e consideradas pelos representantes eleitos. Saiba que existe mais de um mecanismo para que a população possa participar e ter uma voz ativa perante os processos legislativos. E vamos conferi-las agora. As audiências públicas são uma das formas mais diretas de participação popular no processo legislativo. São reuniões formais onde legisladores se encontram com cidadãos, especialistas e representantes de diversos setores da sociedade para discutir propostas de políticas públicas, projetos de lei ou temas de interesse público. E quem pode participar? Bom, elas são abertas a todos os interessados, incluindo cidadãos comuns, grupos de interesse, organizações não governamentais e especialistas em áreas relevantes ao tema em discussão. Geralmente, audiências públicas são conduzidas por comissões parlamentares ou por legisladores específicos responsáveis pelo tema em questão. O papel desses líderes é garantir um diálogo construtivo, equitativo e organizado, permitindo que todos os pontos de vista sejam expressos e considerados. Audiências públicas são vitais para a transparência e a inclusão no processo legislativo. Elas oferecem aos cidadãos uma plataforma para expressar preocupações, sugerir mudanças e contribuir com conhecimento especializado. O feedback coletado nessas reuniões pode moldar, aprimorar ou até mesmo reverter propostas legislativas, garantindo que as leis reflitam as necessidades e desejos da comunidade. E para maximizar a eficácia das audiências públicas, os parlamentares devem tomar para si algumas práticas recomendadas. Entre elas, garantir que uma ampla gama de vozes seja ouvida, incluindo grupos minoritários e comunidades marginalizadas. A disseminação de informações antecipadamente também é uma boa prática, ou seja, fornecer detalhes sobre o tema, agenda e como participar bem antes da reunião, permitindo que os participantes se preparem adequadamente. Além disso, oferecer opções para participação online ou por outros meios digitais, especialmente importante em tempos de restrições sanitárias ou para incluir aqueles que não podem comparecer presencialmente. E também comunicar como as contribuições das audiências públicas foram incorporadas às propostas legislativas, fechando o ciclo de feedback e valorizando a participação cidadã. A iniciativa popular de leis representa outro mecanismo essencial de participação popular, permitindo que os próprios cidadãos atuem como legisladores ao propor novas leis ou emendas diretamente ao processo legislativo. Essa ferramenta empodera a população, oferecendo um caminho direto para influenciar a agenda legislativa e garantir que questões de interesse público sejam abordadas. Para uma proposta de lei de iniciativa popular ser considerada, um número específico de assinaturas de eleitores registrados é necessário, o qual varia de acordo com a legislação de cada país ou região. Essas assinaturas devem ser coletadas em um documento que detalha a proposta de lei, garantindo que os signatários estejam plenamente informados sobre o conteúdo e o propósito da iniciativa. Quanto à participação, qualquer cidadão pode iniciar ou apoiar uma proposta de lei de iniciativa popular, desde que atenda aos requisitos legais para a coleta de assinaturas. Grupos de cidadãos, organizações da sociedade civil e movimentos sociais frequentemente lideram essas iniciativas, mobilizando apoio e conscientização sobre suas causas. A iniciativa popular de leis permite que questões negligenciadas ou subrepresentadas na agenda política ganhem destaque. Por exemplo, campanhas bem-sucedidas de iniciativa popular podem levar à criação de leis que protejam o meio ambiente, promovam direitos sociais ou combatam a corrupção, refletindo diretamente os valores e demandas da sociedade. Para que uma iniciativa popular de leis tenha êxito, é crucial assegurar que a proposta de lei seja clara, bem fundamentada e juridicamente viável, facilitando o entendimento e o apoio dos cidadãos. Também é importante empregar estratégias de comunicação eficazes para informar e engajar o público, utilizando mídias sociais, eventos comunitários e parcerias com organizações influentes.
Além do mais, manter a integridade, a transparência na coleta de assinaturas, evitando fraudes e garantindo a autenticidade do apoio popular. E também, estabelecer um diálogo construtivo com os representantes eleitos, apresentando a proposta e buscando seu apoio para a tramitação no Legislativo. Agora, vamos falar sobre as consultas públicas, que constituem um mecanismo vital de participação popular, funcionando como uma ponte entre os cidadãos e as instâncias governamentais na elaboração e revisão de políticas, leis e regulamentos. Elas oferecem uma plataforma para coletar a opinião e o feedback da população sobre questões de relevância pública, assegurando que as decisões governamentais sejam informadas pelas perspectivas e necessidades da sociedade. As consultas públicas geralmente são realizadas online, através de plataformas dedicadas que apresentam os documentos ou propostas em discussão e permitem que os cidadãos submetam seus comentários, sugestões e preocupações. Também podem ocorrer presencialmente, em reuniões ou audiências designadas para esse fim, onde os participantes podem expressar suas opiniões diretamente aos responsáveis pela política ou legislação em questão. E quem pode participar delas? Todos os interessados, desde indivíduos a organizações da sociedade civil, especialistas em áreas temáticas relevantes e representantes do setor privado, são encorajados a participar das consultas públicas. Essa inclusão ampla visa garantir uma diversidade de pontos de vista e enriquecer o processo decisório com uma gama abrangente de informações e análises. A realização de consultas públicas tem um impacto significativo na transparência e na qualidade das políticas públicas e legislações. Ao incluir a voz da população no processo, o governo pode identificar potenciais problemas, ajustar propostas para melhor atender às necessidades da comunidade e evitar a implementação de medidas impopulares ou ineficazes. E para que elas sejam efetivas, é essencial assegurar que a convocação para consulta pública alcance um público amplo, utilizando diversos canais de comunicação para informar a sociedade sobre como participar. Garantir que as plataformas online sejam acessíveis e amigáveis ao usuário e que as reuniões presenciais ocorram em horários e locais convenientes para uma ampla participação também é uma boa prática. Comprometer-se a analisar e considerar seriamente todas as contribuições, fornecendo feedback sobre como as sugestões foram incorporadas ou os motivos para sua não inclusão. Além de comunicar os resultados da consulta e as decisões finais tomadas, fechando o ciclo de participação e valorizando o tempo e o esforço dos contribuintes. De fato, ao adotar práticas transparentes e inclusivas, o governo fortalece sua legitimidade e promove políticas mais eficazes e alinhadas com o interesse público. Audiências públicas, iniciativas populares de leis e consultas públicas são instrumentos fundamentais da democracia participativa, assegurando que a voz dos cidadãos seja ouvida e considerada no processo legislativo. Ao envolver ativamente a população na formulação de políticas públicas e leis, fortalecemos os pilares da nossa democracia e promovemos uma governança mais inclusiva e responsiva. Por isso, é importante se engajar nessas práticas, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equitativa. Vamos ficando por aqui, mas voltaremos na próxima aula, para explorarmos a importância do diálogo com a sociedade. Então, até lá! Olá! Estamos começando mais uma aula para continuar a explorar mais conceitos relacionados aos processos legislativos e entender as diferentes peças desse quebra-cabeça, que, quando unidas, fazem com que tudo funcione em harmonia. Neste encontro em questão, vamos focar na comunicação entre o legislativo e os cidadãos, essencial para uma governança transparente e responsiva. Vamos nessa? Os canais de comunicação representam as vias através das quais o legislativo interage com a sociedade, desempenhando um papel crucial na promoção da transparência, da responsabilidade e do engajamento cívico. Eles são importantes porque facilitam o fluxo de informações entre os representantes eleitos e os cidadãos, garantindo que o público esteja informado sobre as decisões legislativas, as políticas em discussão e como essas podem afetar a vida cotidiana. Essa comunicação bidirecional não apenas informa, mas também permite que os cidadãos expressem suas opiniões, contribuam para o debate público e participem ativamente do processo democrático. Dito isso, saiba que existem vários tipos de canais e vamos conferi-los agora. Começando pelas mídias sociais. Elas tornaram-se um canal de comunicação indispensável, isso pois proporcionam uma plataforma para interações instantâneas e diretas. Legisladores e instituições legislativas usam plataformas como Twitter, Facebook e Instagram para compartilhar atualizações sobre seu trabalho, anunciar eventos e ouvir as preocupações dos cidadãos.
Por exemplo, um legislador pode realizar uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no Facebook para discutir uma proposta de lei em andamento, permitindo que os eleitores façam perguntas e expressem suas opiniões em tempo real. Existem também os websites institucionais. Eles servem como um repositório abrangente de informações, oferecendo acesso a projetos de lei, atas de reuniões, transmissões ao vivo de sessões parlamentares e relatórios legislativos. Um parlamento pode usar seu site oficial para hospedar um portal dedicado a uma reforma legislativa significativa, onde os documentos são disponibilizados para consulta pública, junto com um formulário de feedback para coletar as opiniões dos cidadãos. Boletins informativos também são um canal de comunicação. Afinal, seja em formato digital ou impresso, são utilizados para fornecer resumos periódicos das atividades legislativas, destacar questões importantes e informar sobre como os cidadãos podem se envolver. Um comitê legislativo pode enviar boletins mensais por e-mail aos cidadãos que se inscreverem, detalhando os progressos feitos em diferentes áreas de política pública e convidando para audiências públicas ou consultas online, por exemplo. Além destes, podemos citar também os eventos públicos e audiências públicas como um meio de comunicação. Estes eventos fornecem um fórum físico para o diálogo direto, onde legisladores e cidadãos podem se encontrar para discutir questões de interesse público. Imagine que antes de uma votação crucial, um comitê legislativo pode organizar uma série de audiências públicas em várias cidades para discutir o impacto potencial da legislação proposta e coletar feedback direto da população. Assim, ao adotar uma combinação desses canais de comunicação, o legislativo pode assegurar que as informações sejam disseminadas de forma ampla e acessível, incentivando uma participação informada e ativa dos cidadãos no processo democrático. Para prosseguirmos, agora, vamos discutir sobre um assunto de extrema importância, que é o papel educativo do legislativo perante a sociedade. Esse aspecto vai além da simples transmissão de informações, trata-se de capacitar os cidadãos com o conhecimento necessário para entenderem o processo legislativo, reconhecerem seus direitos e responsabilidades e participarem ativamente nas decisões políticas que afetam suas vidas. A educação cívica promovida pelo Legislativo ajuda a fortalecer os laços entre os representantes eleitos e a população, promovendo a transparência, a confiança e a responsabilidade. E quais ações podem ser tomadas para propagar a informação e a educação? Aqui, podemos destacar a organização de visitas guiadas ao parlamento pode ser uma forma eficaz de aproximar os cidadãos do processo legislativo. Essas visitas podem incluir sessões informativas sobre o papel do legislativo, demonstrações de como as leis são feitas e debates interativos com legisladores. Por exemplo, um dia aberto no parlamento pode ser realizado anualmente, convidando escolas, universidades e grupos da sociedade civil para explorar as instalações, assistir a simulações de debates e participar de workshops educativos. Além disso, legisladores e comissões parlamentares podem organizar eventos temáticos focados em questões legislativas específicas, como reformas ambientais, direitos humanos ou inovação tecnológica. Esses eventos não apenas esclarecem o público sobre tópicos importantes, mas também coletam insights valiosos da comunidade, enriquecendo o processo legislativo com diversas perspectivas. A produção e distribuição de materiais educativos, como folhetos, vídeos explicativos e infográficos também é uma ótima iniciativa e podem simplificar conceitos complexos do processo legislativo e destacar a importância da participação cidadã. Um guia visual online como funciona o parlamento pode ser desenvolvido para explicar as etapas da criação de uma lei, os direitos dos cidadãos de participar e como acompanhar e influenciar o trabalho dos legisladores. Também podemos destacar utilizar as tecnologias da informação e comunicação para criar plataformas digitais interativas, como jogos educativos, quizzes e fóruns de discussão, pode tornar o aprendizado sobre o processo legislativo mais envolvente e acessível, especialmente para os jovens. Uma plataforma online pode simular o ambiente de um parlamento, permitindo que os usuários assumam o papel de legisladores, proponham leis e participem de debates virtuais. Ao adotar essas e outras iniciativas, os parlamentares podem desmistificar o processo legislativo, aumentar a conscientização sobre questões de interesse público, aproximar e incentivar uma participação mais ativa e informada dos cidadãos. A educação cívica promovida pelo Legislativo é um investimento no fortalecimento da democracia, garantindo que cada cidadão tenha a oportunidade e os meios para contribuir de maneira significativa para o bem-estar da sociedade. A comunicação eficaz e o papel educativo do Legislativo são fundamentais para uma sociedade democrática.
Os canais de comunicação servem como pontes entre os representantes eleitos e os cidadãos, garantindo que todos tenham acesso a informações claras e precisas. Além disso, ao educar a população sobre o processo legislativo e a importância da participação cívica, o legislativo fortalece os alicerces da democracia, incentivando uma sociedade mais informada, responsável e engajada. É preciso que todos sejam encorajados a aproveitar esses recursos e participar ativamente da vida política da sua comunidade. Com isso, encerramos nosso encontro por aqui. Voltaremos a nos ver na próxima aula. Até mais! Olá! Pronto para dar início a mais uma etapa nesta trilha? Pois bem, a partir de agora vamos explorar assuntos por trás dos mecanismos de fiscalização do processo legislativo. A fiscalização é uma das funções primordiais do poder legislativo, assegurando que o executivo atue dentro da legalidade, com eficiência e em prol do interesse público. Por isso, aqui nesta aula vamos explorar os principais mecanismos através dos quais essa fiscalização é exercida. Vamos lá! Para que possamos compreender como funcionam os mecanismos, primeiro temos que entender quais são eles. Começamos pelas comissões permanentes e temporárias. Você sabe o que elas são? Elas são órgãos especializados do Legislativo, estabelecidos para tratar de áreas específicas da política e da legislação, como saúde, educação e finanças. Sua principal função é analisar as propostas de leis relacionadas aos seus campos de atuação, realizar audiências públicas e fiscalizar as ações do Executivo dentro de suas respectivas áreas. As comissões temporárias, por outro lado, são criadas para tratar de assuntos específicos que requerem atenção em um determinado período, como a análise de uma grande reforma legislativa ou questões emergenciais. Por exemplo, uma comissão permanente de saúde pode realizar uma série de audiências públicas para investigar a eficácia das políticas públicas de vacinação, enquanto uma comissão temporária pode ser formada para supervisionar as medidas governamentais durante uma emergência de saúde pública. Existem também as comissões parlamentares de inquérito, mais conhecidas como CPIs. Essas também são comissões temporárias, mas com poderes investigativos especiais, criadas para apurar fatos determinados que sejam relevantes para o interesse público. Elas têm o poder de convocar pessoas para prestar depoimentos, requisitar documentos, realizar oitivas e, em alguns casos, determinar a quebra de sigilos fiscal, bancário e telefônico. As conclusões de uma CPI podem levar à recomendação de medidas legislativas ou à denúncia de autoridades à justiça. Inclusive, saiba que uma CPI pode ser instaurada para investigar alegações de corrupção em contratos públicos, coletando evidências, ouvindo testemunhas e elaborando um relatório final que pode resultar em ações judiciais contra os envolvidos, entre outros casos. Agora, quando pensamos em fiscalização, os tribunais de contas desempenham um papel crucial. Isso pois são órgãos auxiliares do Legislativo, responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta. Eles examinam as contas apresentadas pelos administradores públicos, julgando-as e emitindo pareceres que podem levar a sanções em caso de irregularidades. Para que possamos entender melhor, suponha que surgem suspeitas de irregularidades na aplicação de fundos destinados à construção de escolas em um determinado estado. O Tribunal de Contas Estadual é acionado para investigar as alegações. Com isso, a auditoria iniciada pelo tribunal segue um processo metódico. Geralmente, o tribunal estabelece um prazo específico para a conclusão da auditoria, que pode variar dependendo da complexidade do caso. Esse período é crucial para a coleta de documentos, a realização de inspeções e a análise detalhada das contas. A auditoria envolve várias etapas, incluindo a solicitação de documentos financeiros, contratos, licitações e outros registros relevantes. Auditores especializados realizam visitas técnicas às obras, entrevistam gestores públicos e aplicam técnicas de análise financeira para avaliar a conformidade das despesas. Após a análise, o tribunal emite um parecer técnico sobre as contas auditadas. Esse parecer pode indicar a aprovação das contas, com ou sem ressalvas, ou a rejeição, caso sejam encontradas irregularidades significativas. Se o parecer for pela rejeição das contas, o tribunal pode recomendar a aplicação de sanções aos responsáveis, que vão desde multas até inelegibilidade para cargos públicos. Além disso, o caso pode ser encaminhado ao Ministério Público para a instauração de ações civis ou penais.
Em casos de irregularidades menores, o tribunal pode determinar a adoção de medidas corretivas, dando aos gestores um prazo para sanar as falhas identificadas. Neste caso hipotético da construção das escolas, se a auditoria revelar que parte dos fundos foi desviada, o tribunal deveria emitir um parecer pela rejeição das contas e indicará as medidas cabíveis contra os gestores responsáveis. O relatório detalhado da auditoria seria então encaminhado ao Legislativo Estadual e ao Ministério Público para as providências legais. Essa atuação dos tribunais de contas é essencial para assegurar a integridade na gestão dos recursos públicos, ao mesmo tempo, contribui para a prevenção da corrupção e o fortalecimento da confiança da população nas instituições públicas. Já as audiências públicas, que vimos em aulas anteriores, podem ser adotadas também como um mecanismo de fiscalização. Afinal, são sessões abertas nas quais cidadãos, especialistas e representantes de organizações podem apresentar suas opiniões e informações sobre temas em discussão no Legislativo. As oitivas, por sua vez, são sessões formais onde testemunhas são convocadas para prestar depoimento sobre o assunto investigado. Diferentemente das audiências públicas, as oitivas têm um caráter mais inquisitivo, buscando esclarecer fatos, coletar evidências e determinar responsabilidades. As testemunhas, que podem ser especialistas, funcionários públicos ou qualquer indivíduo com conhecimento relevante ao caso, são obrigadas a comparecer e a falar a verdade, sob pena de responsabilidade legal. Na prática, durante uma oitiva, uma testemunha é chamada perante a comissão, onde lhe serão feitas perguntas por membros da comissão ou por advogados designados. O processo é minuciosamente registrado e pode ser usado como evidência em procedimentos subsequentes. Por exemplo, em uma CPI que investiga desvios de verba na saúde, um gestor hospitalar pode ser convocado para esclarecer sobre os contratos de fornecimento e uso dos recursos. Tanto as audiências públicas quanto as oitivas são vitais para garantir a transparência, promover a participação cidadã e aprofundar a compreensão dos legisladores sobre questões complexas. Elas permitem que o legislativo acesse uma variedade de informações e pontos de vista, fundamentais para a tomada de decisões informadas. Está claro que os mecanismos de fiscalização são ferramentas indispensáveis no exercício da democracia, permitindo que o legislativo exerça seu papel de supervisão e controle sobre o executivo e outras entidades. Comissões permanentes e temporárias, CPIs, tribunais de contas, audiências públicas e oitivas são exemplos de como a fiscalização é implementada, garantindo a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão pública. Através desses mecanismos, o legislativo contribui para a prevenção e correção de desvios, o aprimoramento das políticas públicas e a promoção do bem. Dessa forma, vamos terminando essa aula, onde podemos conferir os mecanismos de fiscalização à disposição perante os processos legislativos. Nos vemos na próxima, até logo. Saudações! Aqui estamos para mais um encontro, onde falaremos sobre um componente crucial no estudo dos fundamentos do processo legislativo. Estamos nos referindo à fiscalização do Executivo. Por isso, vamos explorar como o sistema de fiscalização assegura a integridade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, destacando os principais atores e instrumentos envolvidos nesse processo. Vamos lá! Saiba que a análise e fiscalização do orçamento público são processos fundamentais no exercício da governança responsável, garantindo que os recursos financeiros do Estado sejam alocados e utilizados de forma eficiente, transparente e alinhada às necessidades da população. Este processo ocorre em várias etapas cruciais, envolvendo múltiplos atores e mecanismos de controle. O processo inicia-se com a elaboração do orçamento pelo Poder Executivo, que projeta as receitas e despesas para o próximo período fiscal. Este orçamento é então apresentado ao Legislativo para análise, geralmente na forma de um projeto de lei orçamentária anual, LOA. Uma vez recebido pelo Legislativo, o projeto de orçamento é encaminhado para comissões especializadas, como a Comissão de Orçamento. Essas comissões são responsáveis por examinar detalhadamente as propostas de receitas e despesas, podendo solicitar esclarecimentos adicionais do Executivo, realizar audiências públicas para colher opiniões de especialistas e da sociedade civil, e propor emendas ao projeto. Após a análise pelas comissões, o orçamento é levado ao plenário do Legislativo para debate e votação. Este é um momento crucial, onde os representantes eleitos têm a oportunidade de discutir as prioridades orçamentárias, defender ajustes e votar pela aprovação, rejeição ou modificação do orçamento proposto. Uma vez aprovado, o orçamento é implementado pelo Executivo.
Durante a execução orçamentária, órgãos de controle interno do Executivo e comissões do Legislativo monitoram continuamente a aderência às alocações aprovadas, a legalidade das despesas e o cumprimento dos objetivos fiscais. Ao final do período fiscal, o Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, realiza uma auditoria das contas públicas, verificando a conformidade das despesas com o orçamento aprovado, a legalidade dos atos de gestão fiscal e a eficácia na aplicação dos recursos. O resultado desta auditoria é um relatório que avalia a gestão orçamentária e financeira, podendo apontar irregularidades e recomendar correções. O Executivo é obrigado a prestar contas ao Legislativo e à sociedade sobre a execução orçamentária. Caso sejam identificadas irregularidades, como desvios de recursos ou gastos não autorizados, os responsáveis podem ser convocados para esclarecimentos, sujeitos a sanções administrativas ou legais, e medidas corretivas são exigidas para ajustar as práticas de gestão fiscal. Um exemplo prático desse processo pode ser observado quando o Legislativo, após receber relatórios de monitoramento indicando subexecução de recursos na área da educação, convoca o ministro responsável para uma sessão de esclarecimentos. Com base nas informações coletadas, podem ser propostas emendas ao orçamento do ano seguinte para garantir a adequada alocação e utilização dos recursos nessa área crítica. Além das comissões internas, que já vimos anteriormente, existem órgãos de controle externo que desempenham um papel vital na fiscalização das finanças públicas. Entre eles estão os tribunais de contas, que, como já conhecemos, instituições independentes que auditam as contas do governo, avaliando a legalidade, eficácia e eficiência das despesas públicas. Eles têm autoridade para aplicar sanções em casos de irregularidades. E o Ministério Público, que atua na defesa da ordem jurídica e do regime democrático, podendo investigar e propor ações contra atos de improbidade administrativa que resultem em prejuízo ao erário. Esses órgãos utilizam uma série de ferramentas, como auditorias, inspeções e relatórios de gestão, para exercer seu papel fiscalizador. Agora, vamos analisar um caso prático de fiscalização efetiva. Suponha que o governo anuncie um ambicioso projeto para a construção de uma nova rede de metrô, prometendo melhorar significativamente o transporte público e a mobilidade urbana. Embora o projeto seja recebido com entusiasmo pelo público, surgem preocupações quanto à gestão dos fundos alocados, dada a magnitude dos recursos envolvidos. Diante das preocupações levantadas por membros do Legislativo e pela sociedade civil, uma comissão parlamentar especial é formada para supervisionar e fiscalizar a execução do projeto de infraestrutura. Com isso, a comissão solicita documentos detalhados sobre o planejamento do projeto, contratos assinados, processos de licitação e alocação de recursos. Especialistas em engenharia civil, finanças públicas e direito administrativo são convidados para fornecer análises técnicas. São realizadas audiências públicas para discutir o progresso do projeto, permitindo que stakeholders, incluindo representantes da empresa construtora, autoridades municipais e grupos da sociedade civil, apresentem seus pontos de vista e preocupações. A comissão organiza visitas aos canteiros de obras para inspecionar o andamento físico do projeto, comparando-o com os cronogramas e orçamentos aprovados. Entretanto, se durante as inspeções ou através das audiências surgirem evidências de irregularidades, como desvio de recursos, superfaturamento ou atraso significativo sem justificativa adequada, a comissão parlamentar adotaria as seguintes medidas: intensificar a investigação, solicitando documentos adicionais e convocando mais testemunhas para depor sob juramento. O caso poderia ser encaminhado a órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas, para uma auditoria forense detalhada das finanças do projeto. Após concluir a investigação, a comissão elaboraria um relatório final, detalhando as descobertas e recomendando ações específicas, que poderiam incluir a reestruturação do projeto, a aplicação de sanções aos responsáveis pelas irregularidades e, se necessário, a revisão das políticas e procedimentos de licitação e contratação pública. Quando são identificadas irregularidades, o processo de responsabilização é acionado. Isso pode incluir a recomendação de sanções administrativas, a devolução de fundos desviados e, em casos graves, o encaminhamento das evidências ao Ministério Público para ação penal. Além disso, o Legislativo pode usar as informações obtidas para reformular políticas e legislações, visando fortalecer os mecanismos de controle e prevenção. Se uma auditoria revela que recursos destinados à educação foram utilizados para fins não autorizados, por exemplo, o Legislativo, munido dessas informações, pode não apenas exigir a correção das contas, mas também introduzir novas regras para o processo orçamentário, aumentando a transparência e o controle sobre os gastos na área da educação.
Este caso prático hipotético demonstra a importância e a complexidade da fiscalização legislativa na garantia da correta aplicação dos recursos públicos e na prevenção de corrupção e ineficiência em projetos de grande escala. Os mecanismos de fiscalização são pilares fundamentais para a democracia, garantindo que o poder público atue de maneira transparente, responsável e alinhada com os interesses da sociedade. Através de uma fiscalização efetiva, é possível não apenas corrigir erros e punir irregularidades, mas também aprimorar continuamente as políticas públicas, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma eficaz em benefício da população. Com isso, encerramos mais uma aula, onde vimos como esses processos de fiscalização são essenciais para a integridade e a eficiência da administração pública. Nos vemos em um próximo encontro, até breve. Olá! Pronto para começar mais uma etapa? Pois aqui estamos para mais uma aula imersiva nos processos legislativos. Neste encontro, vamos abordar especialmente como ocorre a elaboração dos projetos de lei na prática, como conhecemos, desde a concepção inicial de um projeto de lei até sua eventual promulgação. Para isso, vamos relembrar cada fase, os responsáveis e a relevância da análise de impacto e da consulta pública. Sem mais delongas, vamos lá! Como já vimos, a gênese de um projeto de lei é um processo multifacetado, podendo emergir de variadas fontes, incluindo parlamentares, o governo, o judiciário em questões específicas, e até mesmo da população através da iniciativa popular. Imagine, por exemplo, um grupo de cidadãos preocupados com a preservação ambiental em sua comunidade. Eles identificam a necessidade de legislação mais rigorosa sobre o descarte de resíduos industriais para proteger os rios locais. Para transformar essa preocupação em ação, esses cidadãos organizam uma campanha de coleta de assinaturas, reunindo apoio suficiente para levar sua proposta ao legislativo. Uma vez que a ideia ganha forma, entra em cena a etapa de redação preliminar do projeto. Neste ponto, especialistas em legislação ambiental, junto com assessores parlamentares, são consultados para moldar a proposta de maneira que seja técnica e legalmente viável, além de eficaz em atingir seu objetivo de proteção dos rios. Após a redação, a proposta é formalmente apresentada ao Parlamento, onde é registrada e recebe um número de protocolo, tornando-se oficialmente um projeto de lei em análise. Este é um momento crítico, pois a proposta começa a percorrer o labirinto legislativo. A seguir, o projeto é encaminhado para análise por comissões especializadas, neste caso, provavelmente a Comissão de Meio Ambiente. Aqui, a proposta é examinada em detalhes, com debate sobre sua pertinência, impacto e execução. Audiências públicas podem ser convocadas para reunir opiniões de outros especialistas ambientais, representantes da indústria e da sociedade civil, garantindo que múltiplas perspectivas sejam consideradas. Assim que a comissão dá seu aval, o projeto avança para a fase de debate e votação no plenário, onde os parlamentares discutem a proposta em sua totalidade. Essa etapa é marcada por intensas negociações e argumentações, visando alinhar o projeto às expectativas e necessidades da maioria. Então, se aprovado, o projeto segue para o Executivo, onde o chefe de Estado tem a prerrogativa de sancioná-lo, tornando-o lei, ou vetá-lo, caso encontre inconsistências ou problemas. Em casos de veto, o projeto pode retornar ao Legislativo, onde o veto pode ser reconsiderado ou derrubado. Como já conhecemos as etapas para a elaboração de um projeto de lei, vamos analisar agora os impactos reais desses projetos, ou seja, as consequências potenciais de um projeto de lei na sociedade, economia, meio ambiente e outros setores relevantes. Essa análise é crucial para antecipar as consequências de um projeto de lei, abrangendo várias dimensões como sociedade, economia, meio ambiente e setores específicos afetados pela legislação proposta. No exemplo em questão, a análise de impacto começaria pela avaliação dos benefícios ambientais diretos, como a melhoria da qualidade da água dos rios, que afeta diretamente a saúde e o bem-estar da comunidade local. A proteção dos recursos hídricos também contribui para a biodiversidade, preservando a fauna e a flora dependentes desses ecossistemas aquáticos. Economicamente, a implementação do projeto de lei poderia ter implicações para as indústrias locais, exigindo adaptações em seus processos produtivos para cumprir as novas regulamentações. Isso poderia envolver investimentos iniciais em tecnologias de tratamento de resíduos ou mudanças operacionais, o que tem implicações financeiras. Por outro lado, a longo prazo, essas mudanças podem levar a operações mais sustentáveis e possivelmente a reduções de custos, além de abrir oportunidades para novos negócios no setor de gestão ambiental.
Dito tudo isso, cabe a nós fazermos uma relação desses aspectos com a consulta pública. Afinal, ela entra como um componente vital nessa análise, oferecendo um meio para captar as preocupações, sugestões e expectativas da comunidade e de todos os setores envolvidos. Por exemplo, durante as consultas públicas sobre o projeto de lei dos resíduos industriais, representantes das indústrias afetadas poderiam expressar suas preocupações sobre os custos de conformidade e discutir soluções viáveis. Da mesma forma, grupos ambientalistas e membros da comunidade podem destacar áreas de preocupação adicional ou sugerir abordagens complementares para a proteção dos rios. Ou seja, a realização de consultas públicas contribui para a transparência, a inclusão e a legitimidade do processo legislativo, assegurando que as leis reflitam os interesses e as necessidades da sociedade como um todo. Para os parlamentares, ter uma visão abrangente dos impactos potenciais de um projeto de lei é essencial para legislar de forma responsável e eficaz. Isso requer não apenas entender as complexidades técnicas da legislação proposta, mas também estar sintonizado com as realidades cotidianas da comunidade e os desafios enfrentados por diferentes setores. A análise de impacto legislativo, complementada pela consulta pública, fornece uma base sólida de conhecimento que permite aos legisladores tomar decisões informadas que equilibram os interesses ambientais, sociais e econômicos. Ao considerar todos esses fatores, a análise de impacto legislativo emerge como uma ferramenta indispensável no processo de elaboração de leis, garantindo que as decisões tomadas pelos parlamentares sejam informadas, equitativas e, acima de tudo, alinhadas com o bem-estar da sociedade e a sustentabilidade do meio ambiente. Sendo assim, concluímos que a elaboração de projetos de lei é um pilar essencial da democracia, possibilitando a transformação de ideias e demandas sociais em normas que regem a vida em comunidade. Ao compreender cada fase desse processo, a análise de impacto legislativo e a importância da consulta pública, fortalecemos nossa capacidade de participar ativamente e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes e equitativas. Esperamos que tenha assimilado todos esses conceitos e possa aplicá-los em sua realidade. Com isso, vamos encerrando mais uma aula. Mas voltaremos a nos ver em uma próxima. Então, até logo! Olá! Chegamos a mais uma aula em nossa trilha pelos processos legislativos. Muitos conceitos e assuntos foram vistos até aqui, e agora, é hora de falarmos sobre mais um. Nesta aula, vamos abordar a tramitação e alteração de leis, entendendo possíveis desdobramentos que podem acontecer, desde as discussões até mesmo as sanções, vetos e promulgação. Então, sem mais delongas, vamos lá! Certamente, você já deve ter ouvido falar na palavra tramitação. Mas caso não se lembre, ela refere-se ao percurso detalhado que um projeto de lei percorre dentro das casas legislativas, desde a sua concepção até a decisão final sobre sua aprovação, alteração ou rejeição. Este processo é fundamental para a democracia, pois assegura que cada proposta seja cuidadosamente examinada, debatida e aprimorada antes de se tornar lei. Durante uma tramitação, existem os principais envolvidos, entre eles os parlamentares, responsáveis por introduzir, debater, emendar e votar os projetos de lei. Temos também as comissões, grupos especializados que analisam os aspectos técnicos, legais e sociais das propostas. Além disso, os serviços de apoio legislativo, que incluem assessores jurídicos, técnicos e administrativos que prestam suporte no exame detalhado das propostas. E claro, não podemos nos esquecer da sociedade civil, que participa através de audiências públicas, consultas ou iniciativas populares, contribuindo com perspectivas externas. Cada participante desempenha um papel crucial na garantia de que os projetos de lei sejam abrangentes, justos e alinhados com o interesse público. Durante a tramitação, diversos desdobramentos podem impactar o andamento de um projeto de lei, questões complexas podem exigir análises adicionais, prolongando o tempo de tramitação. A falta de documentação necessária ou informações complementares também pode interromper o processo. Além de divergências entre partidos ou entre as casas legislativas podem atrasar ou alterar significativamente uma proposta. Quando esses desafios surgem, é vital buscar soluções construtivas, como a realização de reuniões de conciliação, solicitação de estudos adicionais ou a inclusão de emendas para abordar preocupações específicas. Por isso, para uma tramitação eficaz, os parlamentares devem adotar algumas boas práticas. Entre elas, manter um diálogo aberto e transparente com todas as partes interessadas, incluindo outros legisladores e a sociedade civil.
Assegurar que todos os documentos e informações necessárias estejam completos e disponíveis para análise. Trabalhar em conjunto com colegas, comissões e especialistas para aprimorar os projetos de lei e encontrar soluções para impasses. Além do mais, manter o foco no bem-estar da sociedade e na eficácia da legislação proposta, evitando que interesses partidários ou pessoais prevaleçam sobre o interesse coletivo. Durante a tramitação de um projeto de lei, as fases de discussão, emendas e aprovação são críticas, pois é aqui que o conteúdo da proposta é minuciosamente examinado, debatido e potencialmente alterado, concorda? Essas etapas garantem que o projeto seja robusto, viável e atenda às necessidades da sociedade. Vamos explorar essas fases agora, utilizando um exemplo prático. Imaginemos um projeto de lei proposto para aumentar a eficiência energética em edifícios públicos. A intenção é reduzir o consumo de energia e promover a sustentabilidade ambiental. Após a proposta ser apresentada e passar pela análise inicial das comissões, ela é levada a plenário para discussão. Neste estágio, os parlamentares debatem os méritos e as possíveis consequências do projeto. Durante as discussões, pode surgir uma preocupação sobre o impacto financeiro da implementação das novas medidas de eficiência energética. Parlamentares de regiões com orçamentos mais restritos podem argumentar que o custo inicial de implementação é proibitivo. Nesse caso, é essencial buscar um equilíbrio entre os objetivos ambientais e as limitações financeiras. Pode-se propor, por exemplo, uma emenda para implementar as medidas gradualmente ou buscar fontes de financiamento alternativas, como parcerias público-privadas. As emendas, como já sabemos, são propostas para modificar, adicionar ou excluir partes do texto original do projeto. Elas são fundamentais para refinar a proposta e garantir sua eficácia e aplicabilidade. Em nosso exemplo, uma emenda pode ser sugerida para incluir um programa de incentivos fiscais para os edifícios públicos que alcançarem determinados marcos de eficiência energética. Para garantir o apoio à emenda, os proponentes devem fornecer dados que demonstrem o retorno sobre o investimento e os benefícios a longo prazo dos incentivos fiscais. A consulta com especialistas em eficiência energética e finanças públicas pode fortalecer o argumento. Após as discussões e a consideração de todas as emendas, o projeto é submetido à votação. A aprovação requer a maioria simples ou qualificada, dependendo da legislação. Porém, mesmo com debates intensos e a inclusão de emendas construtivas, o projeto pode enfrentar oposição devido a questões políticas ou ideológicas. É vital manter um diálogo aberto e construtivo, destacando os benefícios tangíveis do projeto para a sociedade e o meio ambiente. A mobilização da opinião pública, através de campanhas de conscientização, pode exercer pressão positiva para a aprovação do projeto. Prosseguindo, os processos de sanção, veto e promulgação representam as etapas finais na jornada de um projeto de lei, determinando sua transformação em lei ou a necessidade de revisões adicionais. Por isso, também vamos explorar essas etapas, considerando o exemplo que já usamos. Suponha que nosso projeto de lei sobre eficiência energética, após ser debatido, emendado e aprovado pelo Legislativo, agora se dirige ao Executivo para revisão. Durante a sanção, o Executivo pode ter reservas sobre certas disposições do projeto, talvez devido a preocupações orçamentárias ou à viabilidade de implementação das medidas propostas. Nesse estágio, é crucial que haja comunicação e negociação entre o Executivo e os proponentes do projeto no Legislativo. Os parlamentares podem fornecer esclarecimentos adicionais ou se comprometer a monitorar a implementação da lei para garantir que ela atenda às expectativas sem sobrecarregar os recursos públicos. Pensando em um possível desdobramento, imagine que o veto parcial seja aplicado a uma seção do projeto que estabelece prazos ambiciosos para a implementação das medidas de eficiência energética. Os legisladores então podem revisitar a seção vetada para ajustar os prazos ou desenvolver um plano de implementação mais detalhado. Eles também têm a opção de tentar derrubar o veto, o que geralmente requer uma maioria qualificada. Sendo assim, após a sanção ou derrubada do veto, o projeto se torna lei, mas sua implementação eficaz pode exigir a elaboração de regulamentações complementares ou diretrizes de execução. É recomendado que os parlamentares, em colaboração com o Executivo, trabalhem na elaboração de regulamentos detalhados ou na realização de sessões de esclarecimento para as entidades afetadas, assegurando uma transição suave para as novas normas e maximizando os benefícios da lei para a sociedade. Essas etapas finais destacam a importância do diálogo entre os poderes legislativo e executivo, bem como a necessidade de flexibilidade e abertura para ajustes. Garantir que um projeto de lei não apenas se torne lei,
mas também seja implementado de forma eficaz e positiva, reflete o compromisso dos legisladores com o bem-estar da comunidade e a governança responsável. Nessa aula, vimos como a tramitação e alteração de leis é um processo dinâmico e complexo que reflete o equilíbrio de poderes e a necessidade de consenso em uma democracia. Ao compreender as nuances desse processo, ganhamos uma apreciação mais profunda pelo trabalho legislativo e pela importância da participação cidadã e da transparência em todas as etapas da formulação de políticas públicas. Essa jornada legislativa, embora muitas vezes longa e desafiadora, é fundamental para garantir que as leis que nos regem sejam justas, viáveis e reflitam os valores e necessidades da nossa sociedade. Dessa forma, esperamos que tenha absorvido todos esses ensinamentos e saiba como aplicá-los em possíveis cenários que vier a enfrentar. Assim, finalizamos essa aula e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!